É difícil de acreditar que até pouco tempo atrás as pessoas negras não tinham os mesmos direitos que as pessoas brancas. A gente pode ver isso, por exemplo, nessa foto, que retrata uma menina negra indo para uma escola onde até então as aulas eram só para brancos. A gente sabe que o racismo existe até hoje e que as leis de direitos civis e direito ao voto nos Estados Unidos aconteceu só nos anos 60. Mas é mais difícil ainda de acreditar quando esse tipo de regime acontece na África e só tem fim em 1994. Eu sou o Vogel, esse é o Vogalizando a História e hoje a gente vai te contar sobre o Apartheid na África do Sul. It is useless and futile for us to continue talking peace and love. Tu já deves ter ouvido falar na palavra apartheid, que na língua africana significa separação. Foi um regime instituído em 1948 na África do Sul e tratou de separar os negros dos brancos. Aquela famosa segregação racial. Mas como é que chegou nisso aí? Aí a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. A África tá lá desde que o mundo é mundo. Foi a partir de lá que a nossa espécie saiu e chegou em todos os continentes. Na época das grandes navegações, esse continente fazia parte de uma rota importante que chegava até as Índias. Sem contar que muitos dos habitantes da África foram pegos para ser vendidos como escravos na América. É importante lembrar que esses habitantes eram pegos à força. Eles não tinham nenhum desejo de ser acorrentados dentro de um navio por uma vida de escravidão na América. Passa-se um tempo e os europeus vão fazer a sua vida lá, principalmente os ingleses e os holandeses, num lugar lá ao sul do continente, bem na pontinha, que depois viria a ser a África do Sul. E tu pode estar se perguntando, mas por que um europeu deixaria sua vida na Europa para tentar fazer a vida na África? Pelo mesmo motivo que muito europeu veio tentar fazer a vida na América. A vida na Europa não é boa para todo mundo. Sem contar que muita gente estava sofrendo a perseguição religiosa pelo simples fato de ser protestante. Em 1652, a Companhia das Índias Orientais funda um assentamento no Cabo da Boa Esperança, na cidade do Cabo, e incentiva que alguns agricultores vão viver por lá. Esses agricultores utilizavam de mão de obra escrava e ficam conhecidos como boeres ou afrikaners. Mas em 1806, os britânicos dominam a região do Cabo e fundam colônias ali, até que em 1833 abolem a escravidão. Os boeres não gostaram disso, foram mais para o interior e fundaram repúblicas próprias. Aí os caras acham ouro e diamante nessa terra nova e uma galera vai pra lá na esperança de ficar milionário. Essa galera nova se revoltou contra os boeres, receberam apoio britânico, tentaram tomar a república dos caras, mas não conseguiram. Isso foi no ano de 1899 e esse foi o início da Guerra dos Boeres, que terminou em 1902 com a vitória dos britânicos, que destruiu o exército boer e fez dali colônias britânicas. Aí em 1910, essa região passa a ser chamada de União Sul-Africana e é uma região autônoma dentro do Império Britânico. Até que chegou o ano de 1931 e eles ganham a sua independência. E a gente poderia pensar que isso significou a união entre os ingleses, os boeres e os nativos que viviam ali, mas não. Quando os europeus chegaram ali, já haviam tribos nativas vivendo nessa região, e elas foram violentamente expulsas e cada vez mais excluídas da sociedade. Inclusive, na Constituição de 1910, os negros foram proibidos de terem terras e excluídos do direito ao voto. Para tu ter uma ideia, em 1913 foi instituído o Native Land Act, que designou que 7% do território sul-africano ficaria para os negros, que representavam 75% da população, enquanto os outros 93% do território ficariam para os 10% que eram brancos. Não precisa ser um gênio da matemática para ver que tem coisa errada. Então, em 1931, quando a independência acontece, não tinha uma união política entre negros e brancos visando o bem comum de todos. Isso ficou claro em 1948, quando o Partido Nacional, totalmente composto por brancos, venceu a eleição e o Daniel François Malan, então primeiro-ministro, instituiu o Apartheid. Enquanto esse regime foi adotado, os negros foram excluídos de vários setores da sociedade e muitas vezes não podiam nem permanecer no mesmo espaço que os brancos. Isso inclui restaurantes, praias, hospitais e até o transporte público.
Sem contar que era proibido o casamento entre as raças e tinha também a tal da lei da imoralidade, que proibia as relações sexuais de um branco com uma pessoa de outra cor. Claro que volta e meia a galera se fazia de som, se esquecer que isso era lei. É? Sabia não? Pô, não sabia. Vocês me falaram agora. Que merda, hein? E para saber quem que era negro, branco, índio ou mestiço, tinha uma marcação na carteira de identidade. Então ficava difícil enganar o governo. Sem contar que às vezes o governo fazia essa marcação errada, te colocava numa raça diferente do resto da tua família e separavam vocês. E para coroar essa situação, os negros ainda não tinham o direito ao voto. O curioso é que os brancos representavam cerca de 20% da população da época, enquanto os negros eram mais de 70%. E essa falha na divisão afetou vários setores sociais na África do Sul. Por exemplo, tinha um médico para cada 400 brancos, enquanto tinha um médico para cada 44 mil negros. E na educação a matemática também era esquisita, porque o gasto anual com um aluno branco era de $696, enquanto para o aluno negro era de 45. Fica óbvio então que a qualidade dos serviços era diferente para cada etnia. Isso que a gente não mencionou, o retorno dos impostos, a proporção de professores, a mortalidade infantil e por aí vai. Mas isso é para tu ver que o que aconteceu na África do Sul era o famoso caso de poderosos governando para os poderosos. Segundo o historiador Carlos Evangelista Veriano, essa política teve uma clara inspiração nazista. Para tu ver, poucos anos antes o governo britânico estava lutando contra o nazismo na Europa e nesse momento o Banco da Inglaterra estava custeando tais atos do governo sul-africano. Claro, os britânicos foram contra a escravidão, foram atuantes para o fim dela, mas na África eles estabeleceram várias barreiras para a ascensão social e econômica dos negros. Nessa parte da história é importante falar desse cara aqui, eu não sei falar esse nome. Ele era um holandês que quando ainda era bebê foi para a África com a sua família. Mais tarde ele morou na Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, trabalhou um monte, estudou pra caramba e retornou para a África do Sul para assumir o cargo de ministro dos assuntos nativos na gestão do Malan. E o cara foi atuante para garantir que o apartheid continuasse acontecendo e que seus efeitos permanecessem durante muitos e muitos anos. Uma das célebres frases do cara dizia, e eu cito, "Nunca se deve mostrar aos negros os pastos mais verdes da educação. Eles têm que saber que a sua posição na vida é de cortar madeira e carregar água." Sim, esse cara era uma liderança política no país. E ele também defendia que não havia necessidade de ensinar matemática para os negros. Eles querem matemática para quê? Na escola, os negros aprenderam sobre trabalho braçal e servidão, como mexer na terra e lavar roupa, por exemplo. E em 1958, depois da morte do primeiro-ministro, o Hendrik assume esse cargo, cara. E aí a coisa começou a ficar ainda pior. Durante a década de 50, os negros que residiam em localidades consideradas brancas começaram a ser expulsos dali e relocados em locais que foram chamados de bantustões. Um bantustão deveria abrigar os negros e garantir que eles não tivessem convivência com outros brancos. Mas esses bairros não poderiam ser longe o suficiente, de maneira que esses negros não pudessem servir como mão de obra. Claro que muitos negros não quiseram abandonar o lugar onde moravam e se recusaram a sair. Aí a polícia entrou em cena e expulsou os caras à força. Mais de 60 mil negros tiveram que sair de Joanesburgo. E devido àqueles erros que tinham nas carteiras de identidade, até famílias foram separadas. Uma das regiões de Joanesburgo que era muito habitada por negros se chamava Sophiatown, que era uma região até muito boêmia. E os negros foram expulsos de lá também. Essa também foi uma das regiões que foram invadidas por autoridades, as pessoas negras foram realocadas para outro lugar e brancos passaram a viver ali. As casas foram demolidas e os novos habitantes batizaram o lugar de Triumph, que em catalão quer dizer triunfo. No entanto, a maior dessas regiões onde os negros passaram a viver era a Southern Western Township, ou Soweto. No seu auge, ela abrigou mais de 1 milhão de pessoas e teve papel importantíssimo na luta contra o apartheid. Soweto era aquela banda de pagode. É do Belo, né? De novo uma paixão. Os negros até podiam sair desses bairros e ir para os bairros de branco, mas para isso eles tinham que ter um passe onde constasse o motivo pelo qual ele estava ali e também a profissão dele. E geralmente o motivo para ter um passe desse era trabalhar para um branco. Para um negro poder morar numa região urbanizada, ele tinha que trabalhar para o mesmo empregador por 10 anos ou então 15 anos para empregadores diferentes.
Coloca nessa balança aí a injustiça que os caras sofriam, a negligência do Estado, falta de saneamento, saúde, educação, um montão de revolta aconteceu nesse período. E aí chega a década de 60, que marcou a proclamação da República na África do Sul e o começo dos levantes dos negros. No dia 21 de março de 1960, em Johannesburgo, acontece o massacre de Sharpeville, depois que comunidades negras montam um protesto. Veja bem, se tu andasse sem aquele passe, tu era preso. Mas e se 20 mil pessoas andassem simultaneamente sem o seu passe? Iam prender essa galera toda? Essa era a ideia. Vamos todo mundo sair sem passe, o governo vai ver que não precisa disso aí, vão deixar a gente sair andando sem esse maldito passe. Mas não deixaram. Os policiais desceram o cacete na galera e 186 pessoas foram feridas e 69 morreram. Foi uma tragédia. E aí, em 1966, a ONU proclamou essa data como o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Claro que assim que parou para pensar sobre, a ONU se posicionou contra, disse que não era legal isso aí e que não poderia apoiar uma África do Sul que apoia tal regime. E foi ótimo quando o primeiro-ministro britânico Harold Macmillan foi até a África do Sul e fez um discurso dizendo que isso não podia continuar. Esse discurso famoso foi chamado de Ventos da Mudança. Sabe o Gandhi, aquele pacifista da Índia? Então, o cara passou 20 anos vivendo na África do Sul. Ele começou seu ativismo lá. Sabe o Tolkien, o cara que escreveu O Senhor dos Anéis? Ele era sul-africano e detestava o apartheid. E uma das maiores ativistas anti-apartheid era uma mulher chamada Ellen Joseph. Em 1956 ela fez uma marcha com 20 mil mulheres contra a lei dos passes na cidade de Pretória. Ela foi presa por traição e um tempo depois pôde cumprir pena domiciliar. E ainda atiraram na janela da casa dela e tacaram uma bomba no portão. Do mesmo jeito que tinha gente que apoiava esse ato, tinha algumas pessoas que lutavam contra. Mas nenhum desses ativistas foi importante nessa luta como foi o Nelson Mandela. Duvido tu conseguir o nome do Nelson Mandela. Parece uma risada. Nasceu Ruê. Nelson Mandela nasceu na África do Sul em 1918. Mas ele não nasceu Nelson, ele nasceu esse nome aqui. O nome Nelson só veio depois, quando ele já estava na escolinha. Ele foi um jovem privilegiado, teve uma boa educação e conseguiu até estudar direito na Universidade de Fort Hare, que na época permitia cursos para negros. Aí ele foi expulso por se envolver em protestos, se mudou para Johannesburgo e aí sim ele viu a segregação de uma maneira que ele ainda não tinha visto. Um dos grandes parceiros do cara era um brother chamado Oliver Tambo. Juntos eles formaram a primeira firma negra de advocacia em 1952 e anos antes eles já eram atuantes dentro do Congresso Nacional Africano, o famoso CNA. O CNA foi fundado em 1912 e ganhou popularidade na década de 40, principalmente porque ele defendia os interesses da população negra. Esse movimento sempre incomodou as lideranças pró-apartheid e depois do massacre de Sharpeville ele foi proibido. Inclusive, o CNA era considerado uma organização terrorista dentro da África do Sul, principalmente dentro de uma ala chamada Lança da Nação. A gente que hoje vê o Mandela como um grande pacifista pode até achar estranho, mas chegou uma época que o cara cansou de ser bonzinho e decidiu resolver as coisas com mais agressividade. O cara incentivou a luta armada e numa entrevista uma vez disse que essa forma de combate foi imposta a ele pelo governo. Segundo ele, tentou levar as coisas na boa, até que não deu. Vários líderes da causa negra já tinham sido mortos, torturados e presos. E o próprio Mandela já tinha sido preso algumas vezes, até que em 1964 o cara é condenado à prisão perpétua por sabotagem e traição. Isso não quer dizer que a Lança da Nação parou por aí. Durante os anos 70 e 80 a coisa se intensificou e apesar dos caras evitarem atentados contra a população civil, alguns atos terroristas aconteceram. Rolaram também alguns protestos e mais uma vez a repressão foi violenta. O mais famoso deles foi o levante de Soweto em 1976. Milhares de estudantes foram às ruas protestar contra a obrigatoriedade do ensino da língua africana e a exclusão das línguas nativas do currículo escolar. Claro que isso foi só a gota d'água dentro de um copo cheio, ainda mais sabendo que a educação para os negros era de uma qualidade muito inferior daquela que os brancos recebiam. A comunidade negra então organiza passeatas e cantorias. Isso juntou uma galera, os policiais viram que a coisa podia ficar feia e começou a atacar gás lacrimogêneo da galera. Os estudantes se assustaram, começaram a atacar pedra na polícia e eles responderam a bala. Uma das imagens mais marcantes
marcante desse dia é esse registro do Sam Zeman, que mostra o jovem Hector Peterson já morto sendo carregado por um outro estudante. E o fotógrafo chegou a ser ameaçado de morte depois que a foto foi publicada. É a galera que detesta o carteiro ao invés de detestar a carta. Esse evento, seguindo da brutalidade policial, desencadeou uma série de outros eventos, e até o final do ano, entre 300 e 600 manifestantes foram mortos. 1977 marca a morte de Steve Biko, que foi o ativista responsável pelo slogan Black is Beautiful, que tentou conscientizar a população negra de que não tinha nada de errado em ser negro. E o cara foi morto durante um interrogatório policial. Enquanto isso, o Mandela ainda estava preso, numa cela de 2,5 por 2,5 na ilha de Robben. O cara teve que fazer trabalho forçado nas pedreiras de lá e não pôde receber nem a visita dos filhos. Inclusive, um filho dele morreu nessa época e a mãe também. Ele nem pôde ir no velório dos dois. Isolamento e sofrimento foram um pouco pro que esse cara passou. Até que chega o ano de 1985 e o presidente Peter Botha oferece a liberdade para o Mandela em troca do fim da luta armada. E o Mandela negou. Ele não queria liberdade para ele queria liberdade para a população negra. A prisão do Mandela ficou visível mundialmente e ele fez dela um ato de protesto. Quem também sofria com o apartheid era a África do Sul, que estava sofrendo um montão de embargo de outras nações e gastava dinheiro pra caramba tentando combater as rebeliões. E aparentemente ninguém percebeu que aquilo ali estava fazendo mal para a economia. Se tornou uma coisa comum o país estar em estado de emergência e é nesse cenário que entra o cara que fez o jogo virar. O Frederick de Klerk, que se torna o presidente do país. O de Klerk viu que a coisa já tinha ido longe demais e não podia mais continuar assim. Aí o cara negocia com Mandela a saída dele da prisão e consegue. Depois de 27 anos, no dia 11 de fevereiro de 1990, aos 72 anos, Nelson Mandela era um homem livre, abrindo caminho para o fim do apartheid. Durante o governo do de Klerk, as leis de segregação racial deixaram de existir. Em 1993, ele e o Mandela dividem o Prêmio Nobel da Paz e em 1994, Nelson Mandela é eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Claro que o legado do apartheid ainda existe. A África do Sul não passou a ser um exemplo social depois que ele teve fim. Ainda é alta a violência contra negros e brancos, sem contar que esse é um país que tem uma das maiores concentrações de renda do mundo, fator importantíssimo para a desigualdade social, assim como a corrupção por parte das lideranças políticas. Recentemente, o presidente até renunciou por conta de corrupção. Nelson Mandela, infelizmente, veio a falecer em 2013, mas não sem antes formar a ideia de uma nação arco-íris, com direitos iguais e liberdade para pessoas de todas as cores. Abração, Nelson! O conhecimento é a arma mais poderosa que tu tem para mudar o mundo, cara. Então faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, passa isso adiante. É importante que mais pessoas conheçam o que aconteceu na África do Sul para evitar que esse tipo de erro aconteça de novo. A gente tem que ser contra qualquer tipo de segregação, a gente precisa se unir para que o nosso planeta seja a maravilha que ele deveria ser e que todo mundo seja feliz e que todo mundo possa